Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem. Que esta manhã de domingo seja uma manhã abençoada para você. Estamos no último domingo de novembro. A partir desta semana já começamos o último mês do ano de 2022 e já entramos nas comemorações de fim de ano. E para nós é com muita alegria que a gente chega neste domingo também na nossa última lição do nosso estudo bíblico à distância na Carta de Tiago. Esta série de lições, Aprender a Viver, que nos acompanha desde o mês de agosto e tem sido uma bênção para todos nós. Se você gostou desta série, por favor, coloque um comentário aí do lado e você vai nos ajudar a melhorar aquilo que a gente já está oferecendo para você. E se você tem alguma proposta de novos estudos bíblicos, eu gostaria também que você colocasse aí do lado para a gente poder já organizar para o ano de 2023, a gente fazer o nosso calendário de estudos do nosso estudo bíblico à distância, tá bom? Com grande prazer, então, eu vou colocar aqui na nossa tela a apresentação da aula de hoje, a 17ª aula. Se você tem acompanhado a gente, já sabe que nós temos uma apostila que você pode acessar gratuitamente no nosso blog. O blog está aqui no endereço, aqui do lado, no chat, como também você acessa aqui embaixo nas descrições do vídeo. E isso vai ajudar você. É um material para abençoar a sua vida. Esse material foi sendo escrito ao longo de todos os estudos. Então, se você já baixou em uma aula anterior, baixa de novo, para você guardar com você. É a última versão que está lá e você certamente vai guardar um material útil para a sua vida. Claro, existem muitos outros autores, pesquisadores que forneceram bons materiais, mas eu tenho certeza que esse que você vai baixar, que na nossa apostila, é um material bastante confiável, de uma pesquisa bíblica bem profunda e de uma leitura bastante honesta da palavra de Deus, dentro de uma perspectiva que nós utilizamos na nossa leitura bíblica em nossa igreja, que é a perspectiva humanista. Muitas pessoas perguntam, mas Irênio, qual é a base teológica que você usa? Claro, eu sou um cristão reformado. A minha leitura ela é influenciada por aquela teologia que me levou ao conhecimento de Cristo, que é a teologia reformada. Mas eu não faço isso de maneira acrítica. Eu utilizo outras leituras, lanço outros olhares que são importantes para nós. Então, muitos textos de teólogos católicos, de teólogos ortodoxos, de teólogos de pesquisas dos Estados Unidos e, sobretudo, teólogos latino-americanos, principalmente ligados à teologia da libertação e à teologia da missão integral. Então, essa é a nossa ideia, de não termos uma teologia hermética, fechada, mas que dialogue com as condições desse tempo. Alguns diriam, né, que essa teologia é uma teologia contextual, mas eu não quero taxar, não quero rótulo, né? René Padilha, ele falava uma coisa muito interessante, de que a gente precisa lançar um olhar sobre a teologia. Esse olhar é a partir do lugar em que nós somos construídos. E o outro teólogo que me influencia muito na minha caminhada é o Jürgen Moltmann, alemão, vivo ainda, e ele fala muito de uma teologia sem adjetivos, uma teologia sem sobrenomes, de que você não precisa utilizar um sobrenome para descrever a teologia que é necessária. Teologia é uma coisa, e a gente fazer a leitura bíblica a partir de um olhar teológico sempre comporta o diálogo, sempre comporta
uma nova abordagem. E aí está diante de você uma leitura de um dos textos mais complexos da Bíblia, que é a carta de Tiago. Aliás, essa carta ela é inclusive tratada como um dos livros mais difíceis e um dos livros menos lidos da palavra de Deus. E agora você já tem aí uma informação bastante importante. Nós vimos ao longo desse estudo que a carta de Tiago oferece uma proposta teológica para a igreja. Foi escrita por um pastor de igreja, o apóstolo Tiago, ele era pastor da igreja de Jerusalém, e ele se direciona para as suas ovelhas, para dizer para elas como é que é possível viver num mundo tão complexo quanto o que eles viviam, enfrentando tantos desafios, tantos problemas para que eles pudessem ser cristãos numa época de muita perseguição e intolerância. Alguns tratam a carta de Tiago como um tratado de teologia pública ou um tratado de teologia prática. Por isso que o tema do nosso estudo é aprender a viver. O que Tiago queria com as suas ovelhas era demonstrar para eles que a vida cristã não é uma vida estranha à vida humana, à humanidade, à relação entre as pessoas. Jesus nos chamou para sermos diferentes, não para sermos estranhos. Não é? É uma diferença completamente díspare essa ideia. Há muitos cristãos que querem fazer diferença no mundo, mas acabam tomando decisões muito esquisitas, muito distantes da realidade. Alguns até fazem um divórcio entre a realidade vivida e uma realidade sobrenatural. Tiago não está preocupado com isso. Tiago está preocupado com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a maneira como nós agimos. E para nós caminharmos nessa direção, nós vamos encontrar aqui nessa última lição, uma preocupação do pastor com o fechamento dessas ideias todas que ele apresentou. E esse fechamento tem a ver com o cuidado daquelas pessoas mais necessitadas da igreja, as pessoas mais vulneráveis, as pessoas mais fragilizadas, as pessoas que podem cometer erros, podem tropeçar e cair. Como é que a gente trata com essas pessoas que estão fragilizadas pela vida? Como que a gente trata? Como que a gente trata pessoas que estão enfrentando os dilemas da sua própria existência, da sua própria condição humana e que não conseguem sair, muitas vezes, das aflições das quais se envolvem? E é isso que nós vamos ver hoje, o cuidado com os mais vulneráveis. Eu escolhi um texto aqui para nós nos motivarmos a pensar sobre isso. Tiago 5, versículo 20, diz assim: quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Olha que palavra bonita, não é? Quem consegue fazer com que uma pessoa errada, pecadora, fragilizada, se arrependa e tente de novo recomeçar, olha, essa pessoa que consegue fazer isso, não é no sentido de acusar, apontar o erro do mais fraco, daquele que erra, porque todos nós pecamos. Quem consegue convencer o outro que é possível ter uma nova vida, tentar de um outro jeito, fazer de um outro modo, sabe o que aconteceu com essa pessoa? Essa pessoa fez com que uma quantidade enorme de pecados sejam perdoados. Interessante, não é? Muito bem, nosso tema de hoje,
vai então estar baseado nos dois últimos versículos da carta de Tiago, que é o capítulo 5, versos 19 e 20. Se você tem a sua Bíblia aí, abra, por favor, para ler na versão da Bíblia que você tem. Como você já sabe, nós usamos na nossa igreja a versão da NVI. Então, você aí aproveite para poder fazer essa leitura junto comigo. Eu coloquei o texto aqui, e você também pode acompanhar na sua Bíblia e fazer a leitura conosco. Diz a palavra de Deus assim: Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Amém? Amém. Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Agora vamos tentar desembrulhar esse presente de Deus para a gente. Sim, porque a palavra de Deus ela sempre aponta um presente para a nossa vida. Então, a nossa aula de hoje vai falar sobre uma das coisas mais importantes no relacionamento da comunidade, que é o exercício do perdão. Você já imaginou aí como que isso é difícil? Quem aí é capaz de perdoar alguém que comete um erro? As igrejas, de um modo geral, são capazes de acolher pessoas pecadoras, perdoando-as, dando a elas uma nova oportunidade, reconhecendo o seu valor, apesar dos seus pecados? Olha, meu irmão, minha irmã, isso é uma das coisas mais difíceis a serem colocadas em prática. Por isso é que Tiago deixou esse tema para o último momento, é a última coisa. Parece que ele terminou a carta, escreveu tudo direitinho e no finalzinho ele lembrou-se: não, mas eu não posso deixar de falar sobre isso, de que a característica principal da Igreja de Jesus é perdoar. Se a igreja não é capaz de perdoar, ela deixou de cumprir o seu papel. Veja que coisa tão importante, né? Então, meus amados irmãos e irmãs, nessa última parte da carta, Tiago, então, acrescenta, me parece que é isso, ele acrescenta uma ideia sobre a maneira como tratamos das falhas e transgressões cometidas pelas pessoas da comunidade. Né? Até uma irmã dizia assim: não, minha igreja não tem fofoca. A minha igreja não fala mal de ninguém. Quando alguém erra, quando alguém comete o pecado, a gente faz pedido de oração por ela na reunião de oração. Pronto, espalhou a vida, a maldade da vida do outro, o mal do outro para todo mundo, né? Então, o Tiago, o que é que ele faz? Ele convida as pessoas a levarem a sério a questão do pecado, sim, porque não podemos brincar com o pecado. O pecado é real. Ninguém está dizendo aqui, viu, meu irmão, minha irmã, que a gente deve menosprezar o pecado. Mas a gente tem que lidar com o pecado a partir de uma outra perspectiva. Qual é a outra perspectiva? A perspectiva da vida comunitária. Como é que a gente trata o pecado a partir da vida comunitária? Aquela ideia de que nós não desconhecemos a existência do pecado, mas nós valorizamos a reunião de todos. Nós não podemos perder ninguém. Todos são importantes para o reino de Deus. Quem faz a obra transformadora não é o pastor, não é a assembleia da igreja, não é o diácono, não é a comissão de disciplina. Quem faz a transformação é o Espírito Santo de Deus. Nós temos muita dificuldade de lidar com isso. Nós gostamos de fazer as coisas pelas nossas próprias mãos, mas a vida em comunhão, ela precisa sempre, sempre vir primeiro quando a gente vai tratar do problema do pecado na vida da comunidade. Tá bom, gente? Essa é uma perspectiva minha.
Então, eu, pastor Irênio, sempre digo isso na minha igreja, de que nós vamos tratar as fraquezas humanas, as falhas humanas, as fragilidades, os erros, os pecados, sempre na perspectiva da vida em comunhão, sempre para ganhar a pessoa para a vida de comunhão. É assim que Tiago trata da questão do pecado. E ele chama a igreja para fazer isso. Para Tiago, então, a igreja deve tratar o pecado sempre a partir da perspectiva do perdão. Olha que palavrinha aqui. E não da condenação. Muitas vezes, quem é mais antigo na igreja, né, lembra daquelas assembleias horríveis para tratar do pecado do irmão que cometeu, quebrou o mandamento A, B, C, né? E aí vai dizer assim: então tem que ser excluído. Exclusão é tirar da comunhão, é condenar a pessoa a viver fora. A gente tem, até na história do cristianismo, as tristes páginas da Inquisição, que condenavam, na Idade Média, os cristãos por pensarem diferente dos seus líderes, dos pastores, né? Às vezes até por causa de uma interpretação diferente da Bíblia, ou então por uma posição política diferente, eram condenados à tortura, à exclusão e até à morte. Isso foram invenções cristãs, de igrejas que, em vez de tratar o pecado a partir da perspectiva da comunhão, como nós vamos encontrar aqui em Tiago, preferiam tratar a partir da perspectiva da condenação, que é um problema grave, né? Porque quando você condena, você exclui, você tira a pessoa da vida de comunhão. Quando você trata com o perdão, você acolhe a pessoa, você faz de tudo para não perder aquela pessoa dos laços de comunhão que a igreja propõe. Então, perdoar, meu irmão, minha irmã, é aceitar o outro. Escreve isso, pode botar sublinhado aí, ó. Perdoar é aceitar o outro como ele é, a fim de não perdê-lo ou perdê-la. Tá bom, meu irmão? Tá bom? E a gente sabe disso, quanto isso é importante. A expressão que Tiago usa, que vem lá do grego, tem a ver com a ideia de encobrir, né? De colocar um manto, um véu, para esconder o pecado daquela pessoa. Mas pastor, ninguém deve passar pano por cima do pecado. Está querendo encobrir o pecado do outro. Meu irmão, esse é o sentido do verbo utilizado na palavra de Deus para a ideia do perdão. Perdão não é você dizer, eu te perdoo. Não, é encobrir, colocar um véu sobre aquela mancha, aquela coisa ruim, aquela coisa que nos agride, aquela coisa que ofende. Então a gente faz isso, a gente esconde. A gente trata de uma maneira que aquilo possa ser esquecido. Olha, meu irmão, isso é uma das coisas mais belas que a palavra de Deus diz. É uma das coisas mais belas que a palavra de Deus nos aponta. E você vai entender isso porque esse é o modo de Deus agir conosco. A palavra de Deus diz que o Senhor pega o nosso pecado e joga na profundeza do mar. Mas por que isso? Por que esconder o nosso pecado? Porque é assim que ele faz. Ele nem se lembra mais dele. E é dessa maneira que o Senhor nos perdoa. E quer ver uma coisa interessante? Jesus nos chamou a sermos perdoadores, assim como o Pai nos perdoa. Que devemos perdoar o pecado do outro da mesma forma como Deus perdoa os nossos pecados. É isso que nós vamos tratar daqui, tá bom? Daqui por diante nós vamos caminhar aí nessa perspectiva. Então, a perspectiva apontada por Tiago é de uma restauração da vida do outro, não é de encobrir, tá bom, meu irmão? Então, é como você vai olhar o pecado do outro, mas vai procurar restaurar o outro, vai dar dignidade para o outro, não vai dar aquela condição de condenado,
de criminalizar, de demonizar o outro, mas no sentido de restaurar a vida do outro para trazê-lo de volta à convivência de comunhão. Olha o que Tiago diz: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta. Então você está falando de alguém que se enfraqueceu na fé. Eu não sei quem é que desviou da igreja, mas alguém que se enfraqueceu na fé, alguém que se desanimou, alguém até, quem sabe, cometeu algum deslize, alguma uma fraquejada, usando essa palavra horrível aí, né? Quem sabe? Então é nossa tarefa sempre trazê-lo de volta. É preciso alguém fazer isso. Trazer essa pessoa de volta, não condená-lo, não jogá-lo mais na sarjeta, não marginalizá-lo mais, mas atraí-lo de volta com atos de comunhão, de compaixão, de misericórdia, de amor. Não de juízo condenatório, mas dessa atitude que é maior do que qualquer juízo que venhamos a fazer. Então, o que Tiago está fazendo? Essa perspectiva que Tiago utiliza nesses 2 versículos finais está completamente afinada, alinhada ao ensino de Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque a carta de Tiago, muitas vezes, é acusada de não ser um documento cristão. E essa parte do perdão, Tiago utiliza basicamente a essência da mensagem do Evangelho. Ele não está falando nada estranho ao ensino de Jesus. Ele fala da maneira como Jesus tratou o problema do pecado e do perdão. Para Jesus, o pecado deve ser tratado sempre no sentido da remissão. Nós não temos condições de fazer um estudo aqui sobre como Jesus tratou o pecado da comunidade, das pessoas da sua comunidade, e nem como ele ensinou a perdoar de maneira completa. Nós vamos tocar em alguns aspectos, mas não teremos condições. Mas é preciso a gente resumir aqui que o sentido que Jesus utilizou para a prática do perdão é o sentido da remissão. Remissão é você pegar a dívida de alguém e deixar para trás. Paulo, aos Colossenses, ele diz que Jesus pegou a cédula da nossa dívida e rasgou e cravou lá na cruz. Pegou sua dívida e diz, não é que está quitado, está aqui, eu esqueci. Você não me deve mais nada. Vai, segue em paz. É isso que é o perdão para Jesus. É remir. Remir quer dizer, esquece o que ficou para trás. Vamos agora para frente. Vamos começar tudo de novo. Vamos ter uma nova vida. Vamos ser novas criaturas. Então, meus irmãos, se você pega lá no ensino de Jesus, falando no Evangelho de Mateus, capítulo 6, o Sermão do Monte, ele diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, se você sabe, por exemplo, que a palavra perdoar para Jesus tem o sentido de deixar para trás, quer dizer exatamente o seguinte: troca a palavra aí. Se vocês não deixarem para trás as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também não deixará para trás a ofensa de vocês. Mas se não, aliás, é o contrário, se vocês deixarem para lá as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também vai deixar para lá a ofensa de vocês. Mas se vocês não deixarem para trás a ofensa uns dos outros, o Pai Celestial não deixará para trás as ofensas de vocês. Porque ele sabe que também nós fraquejamos, nós fracassamos, nós nos desviamos, nós cometemos nossos erros
Enfim, nós também precisamos de perdão o tempo todo. Então, se eu não sou capaz de esquecer, que é esse o sentido de remir, né? Deixar para trás aquilo que fizeram contra mim, e em vez disso eu ficar remoendo, né? É o tal do remorso. Então pode ter certeza, você não é digno de ter o perdão de Deus. É isso que a essência do ensino de Jesus é essa. Mateus 6, 14 e 15. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o perdão é um exercício de espiritualidade. Eu poderia colocar aqui também na lista dos exercícios de espiritualidade que Tiago aponta, como nós vimos, né, que é a generosidade, a questão da perseverança, a questão da oração, que são práticas que nós precisamos aprender no nosso dia a dia. Mas, para completar essas práticas, eu preciso exercitá-las acolhendo o meu irmão, a minha irmã, que comete pecado, que fraqueja, que tropeça, que cai, que comete erros, porque eu também sou assim. Então, o perdão é um exercício espiritual dos mais essenciais em nossa jornada de fé. Mas por que precisamos perdoar? Já fez essa pergunta? Mas por que eu tenho que perdoar alguém que me ofende? Bom, primeiramente porque somos capazes de fazer isso. Essa é a primeira realidade. Né? Nós somos também capazes de errar. Nós podemos cometer erros. Nós podemos pecar. E, em segundo lugar, porque nós fomos alcançados pelo perdão divino. Deus não leva em consideração os nossos pecados ao tratar a gente, ao nos abençoar, a nos dar uma nova chance. Ele não leva em consideração nossos pecados. Então, eu que sou capaz de perdoar, que sou tão frágil, tão humano quanto qualquer pessoa, e mesmo assim fui alcançado pela graça, eu tenho um dever moral de fazer isso pelo meu próximo. Essa é a razão. A explicação é exatamente essa. Bom, aí eu queria gastar um tempo para falar sobre o que faz com que o perdão aconteça na vida de espiritualidade de uma pessoa, que é o princípio. O que faz com que o perdão aconteça? Porque às vezes o perdão pode parecer assim uma desculpa, pode parecer até uma espécie de tolerância. E não, o perdão é muito mais do que isso. O que faz com que o perdão seja significativo? Em primeiro lugar, meus irmãos, nós precisamos lembrar que a exigência da prática do perdão faz parte da vida comunitária dos cristãos. Não podemos falar de igreja sem perdão. Igreja que não perdoa, igreja que não acolhe, igreja que não é capaz de acolher a todo mundo. E isso é uma característica dos cristãos desde o começo. Jesus colocou isso como uma exigência para os seus discípulos. Uma exigência de que todos se respeitem, todos se reconheçam como irmãos na fé, pecando ou não, caindo ou não, errando ou não. Ok? Isso é um princípio cristão basilar para a vida em comunidade. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Paulo fala aos cristãos o seguinte: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Isso é um princípio básico. Não dá para ter igreja sem perdão. Igreja que não perdoa é uma igreja estranha ao Evangelho. É uma igreja estranha ao Evangelho. Então, mas, apesar disso, né, a gente tem alguns probleminhas. Né? Embora o cristianismo centralize a mensagem do perdão na pessoa de Jesus, porque
O Novo Testamento identifica Jesus como aquele que tem poder para perdoar pecados. Ou como disse João Batista quando viu: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O ensino do Novo Testamento, ele é um ensino bem complexo, porque ele não é inédito. O perdão, como é tratado por Jesus, ele não é inédito. Ele é atravessado pela cultura judaica. Havia uma cultura judaica do perdão, uma herança que Jesus recebeu da tradição judaica. E isso muitas vezes incomodava o discurso de Jesus com os seus discípulos. Então, quando essa cultura judaica é atravessada, tem alguns aspectos que eram lembrados. Por exemplo, qual é o sentido do perdão no judaísmo? O judaísmo tinha uma exigência de perdoar. Então, haviam dois sentidos básicos. O primeiro é de levar o pecado embora. Expulsa o pecado do meio de vocês. E o segundo, aliás, é cobrir o pecado de alguém, de tirar a transgressão do alcance da visão. Então, eu não estou vendo, não tem problema. Era isso que o judeu pensava. Então, olha, você tira o erro daqui, leva para bem longe, ou então era o caso dos criminosos que tinham que ir para o exílio, né? Era muito mais fácil excluir. O leproso, né, que era considerado como um pecador, então era mais fácil tirá-lo da comunhão. Era mais fácil fazer isso, era mais fácil excluir. Era assim que a cultura judaica tratava. Ela eliminava. Muitas vezes isso tem sido acontecido ainda na nossa sociedade. Parece que é mais fácil para a sociedade alijar, separar, colocar num gueto as pessoas que não combinam com a gente, que não têm a mesma mentalidade, que não têm a mesma ideologia, que não têm a mesma cultura. A gente bota num outro lugar e a gente fica assim bem que protegido. E quando acontece da gente ter que conviver com alguém, a gente faz de conta que não está vendo. Não deixa eu ver. Não fala daquele assunto comigo. Não toca nessa questão. Então é como se a gente vivesse fingindo essas aparências, né? É para que a pessoa não deixe aparecer o seu erro. Também isso está muito presente nos nossos dias atuais. Assim era a cultura judaica do perdão. Então, de acordo com a Bíblia, o judeu já sabia disso. Só quem é capaz de perdoar pecado é Deus. Eu não consigo perdoar pecado de ninguém. O judeu já tinha essa intenção. Então, por isso que ele fazia esses atos, que muitas vezes eram falseamentos, né? Eram modos de falsear o erro. Então, enquanto eu não estou vendo, o pecado não existe. Porque eles sabiam que se eles tivessem que lidar com o problema do erro face a face, duas coisas estariam acontecendo. Primeiro, que eles se confrontariam consigo mesmo, porque eles não teriam condições de lidar com o seu próprio erro. E o segundo, que eles não teriam tolerância para com o errado. Seria mais fácil eliminá-lo. Então, isso é um problema sério. E eles sabiam disso, que é na palavra de Deus que nós vamos encontrar essa explicação de que o pecado é um dos assuntos mais difíceis de tratar na vida comunitária. Em Miqueias, capítulo 7, versos 18 e 19, diz assim: Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós. Pesarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. É assim que eles entendiam. Gente, eu não vou conseguir lidar com o pecado porque eu sou o pecador. Eu também tenho. Então, não adianta eu apontar o dedo para o meu irmão porque ele quebrou o mandamento 1, 2, 3 ou 10
e quando, na verdade, eu também pequei, né? Há muitas pessoas que se ofendem com determinados pecados, mas não reconhecem o seu pecado. Uma vez a gente estava tratando do pecado, geralmente são os pecados que envolvem sexualidade, mas a gente esquece que também os 10 mandamentos falam da mentira, falam da cobiça, né? Falam de respeitar pai e mãe, falam de guardar o dia do Senhor, que são vários mandamentos. Então a gente pune o pecado que envolve sexualidade, mas não pune os outros pecados, como os que envolvem corrupção, mentira, fraude e até mesmo cuidar dos seus interesses pessoais mais do que os interesses da sua comunidade de fé. Isso é um problema, porque o judeu sabia que ele iria tratar dessa maneira, hipocritamente, fingidamente, falseadamente. Porque só quem pode lidar com o pecado de maneira transparente é Deus, porque esse não tem pecado. Eu tenho. Então eu não vou lidar com o pecado de maneira fácil. Então, o paradigma do perdão é Deus para o judeu. Esse é um outro detalhe importantíssimo, que a fé cristã vai adotar também. Porque eu tenho que perdoar como Deus perdoa. Então, se ele é o único que pode perdoar pecados, por que ele é capaz de perdoar pecados? Salmo 130, verso 4. Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. O perdão pode estar comigo? O perdão pode estar com a igreja? A perspectiva cristã diz que sim, principalmente quando é baseada no ensino de Jesus. Porque quando Jesus assume a mensagem do perdão e ensina os seus discípulos a perdoar, ele usa a ideia do perdão numa nova perspectiva, que é a perspectiva da libertação. A libertação que vem da sua graça, aquela que restaura a vida do pecador para que ele tenha uma nova vida. Essa é a perspectiva cristã do perdão e é essa perspectiva que Tiago quer ressaltar na vida da sua igreja. Lucas capítulo 7, 49. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Os judeus ficaram estranhando aquele discurso de Jesus. Perdoados estão os seus pecados. Quem é esse que perdoa pecado? Só quem perdoa pecado é Deus. Uma pessoa normal não perdoa ninguém, porque a gente sabe disso que é difícil pra caramba, né? Perdoar quem nos ofende, olha, meu irmão, quem nos agride, quem comete um ato de violência. Imagine as vítimas de um estupro, de um sequestro, as vítimas de um assalto, as vítimas de uma violência que levou a vida de um ente querido, a vida de uma fraude, de alguém cometer uma fraude que nos tirou toda a nossa liberdade. Nossa, é muito difícil perdoar. Muito! Não vamos ser ingênuos nem românticos aqui. Perdoar é muito difícil. Por isso que os judeus, quando viram Jesus falando, perdoados são os teus pecados, ele perguntava, mas quem é esse aí que é uma petulância em falar que ele perdoa pecado? Né? Mas ele diz isso porque ele é o Filho unigênito do Pai. Então, mesmo no Novo Testamento, o perdão é tratado como remissão, que nós já vimos, né? Remir é o mesmo que quitar uma dívida. O que acontece? Ah, você está me devendo? Não deve mais. Acabou tua dívida comigo. Esse é o sentido do perdão do Novo Testamento, o ensinado por Jesus. Colossenses 1,14. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Você olhar direitinho lá na carta aos Colossenses, vai dizer que ele pegou a cédula da nossa dívida, a cravou na cruz, para esquecer, acabou, morreu a nossa dívida. Hoje somos novas criaturas na presença do Pai. Ok, então como é que a gente faz isso?
Pastor Tiago, ensina a gente a perdoar na igreja. Como é que a gente faz? Olha, é uma tarefa árdua. Mas olha, meu irmão, minha irmã, vai valer a pena. Vamos tentar fazer? Como é que a gente faz a prática do perdão? Bom, o exercício do perdão envolve um princípio jurídico, que é o princípio da reciprocidade. O princípio da reciprocidade todo mundo conhece. É aquele que diz olho por olho, dente por dente, né? Só que no perdão não é praticar o mal com o mal, mas responder o mal com o bem. Esse é o princípio, entendeu? Se alguém que te faz mal, você vai lá e faz o bem. Essa é a ideia. Então, temos o dever de perdoar nessa medida, porque foi isso que foi feito conosco, porque fomos perdoados dessa maneira. É uma reciprocidade? Sim, mas não aquela reciprocidade condenatória, penal, mas a reciprocidade restauradora, libertadora, que me leva a fazer o bem que eu recebi para o meu próximo. Jesus ensinou. Olha, tem algumas coisas importantes no ensino de Jesus. Em primeiro lugar, Jesus ele ensinou a orar na perspectiva do perdão. Como é que ele ensinou a orar? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. O perdão tem a ver com a tolerância e o acolhimento do outro a fim de não perdê-lo. Então, Mateus vai dizer assim, em Mateus, né? Então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas é 70 vezes 7. Que é um número infinito, um número que, embora a gente saiba aí que deve dar uns 490 vezes, né? Mas pensa bem o que é perdoar alguém 490 vezes. Tem que ser mãe, né? Mãe que perdoa 490 vezes um filho. O filho erra, ela vai lá e perdoa. Erra de novo. Não é assim, minhas irmãs que estão me ouvindo? A gente não perdoa filho, vocês não perdoam filho de uma maneira infinita. Então, 70 vezes 7 é um número simbólico, que representa uma infinidade de vezes que você não vai ficar contando ali direitinho, como quem conta de 1 a 7. Né? Quem é que vai? Quando chegar lá pelo número 90, você já esqueceu. E qual foi o primeiro? Né? Já perdeu as contas. A ideia é exatamente essa. Então, Jesus orienta seus discípulos a desenvolverem essa reciprocidade positiva. Vamos chamar assim, não a reciprocidade penal em suas relações. A reciprocidade penal fala de uma vingança. A reciprocidade positiva fala de benevolência, de fazer o bem. Jesus ensinou assim: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Essa é a reciprocidade cristã, de fazer pelo outro aquilo que Deus tem feito por mim. Não a vingança, que é a reciprocidade da lei lá, né, penal do Antigo Testamento, que era baseado no Código de Hammurabi. As civilizações todas utilizavam esse princípio, o princípio da reciprocidade, da retribuição, né, que é um princípio universal. Bateu, levou. Olho por olho, dente por dente. Matou o seu boi, você vai lá, mata o boi dele. Avastou a cerca 10 centímetros para o meu lado. Eu vou lá e boto 10 centímetros para dentro da cerca dele. Isso, meus irmãos, não acaba nunca. Nunca vai acabar esse negócio. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o que Jesus ensinou. Essa reciprocidade do bem, da vida, que restaura as relações. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados.
O perdão, então, meus irmãos, não é uma ação unilateral. Ela não acontece só com o perdoador. Ele pressupõe que o outro, para que receba esse cuidado, também seja transformado, tocado, movido pelo Espírito. Para quê? Para que ele possa fazer a confissão e o arrependimento. Confissão, então ele tem que vir a público confessar: ah, eu pequei. Tem gente que acha que é isso, que só vou perdoar dessa maneira se ele vier aqui dizer que ele reconhece o erro que ele praticou. Olha, quem precisa, olha, se alguém chega para você e diz: olha, eu preciso que você me acolha. Olha, isso é o maior exercício que alguém pode praticar como demonstração da sua humilhação. E a gente, como perdoadores, não precisa fazer isso, meu irmão. Não precisa expor o outro ao ridículo. Essa confissão legalista, não é, judicial, em que o irmão tem que vir na frente da igreja e confessar o pecado. Foi o caso de um grande evangelista de televisão norte-americano que foi pego em adultério dentro de um motel. Fizeram lá a busca e ele foi afastado e ele queria voltar a exercer o seu trabalho e a igreja toda exigiu que ele fizesse uma confissão pública do seu erro. E foi transmitido em rede nacional de televisão nos Estados Unidos. A gente até assistiu aqui, não vou dizer o nome do evangelista, mas como foi constrangedor aquilo. Que igreja é essa que exige essa confissão pública de um erro que qualquer um pode cometer? Um erro que envolve tantas vidas, que envolve a humilhação de outras pessoas que estão envolvidas. Isso, meu irmão, minha irmã, não é cristão. Isso é judicial. Pode ser que nos tribunais jurídicos isso seja importante, mas para comunhão, não. O que é confissão, então? É você saber que você é um pecador e você tentar mudar de vida. Confissão e arrependimento são duas coisas que precisam caminhar juntas. Se confessarmos os nossos pecados, a quem? Ao pastor? À assembleia da igreja? Ou não seria melhor você dizer para Deus, na sua confissão pessoal, admitir diante de Deus que você é um pecador? Então, se você fizer isso, meu irmão, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Para a gente encerrar a nossa aula de hoje, que lição, né? Uma lição bem complexa, não é, meu irmão, minha irmã? Porque é difícil a gente exercitar assim. Mas eu queria que você anotasse alguns princípios para a gente pensar sobre essa prática do perdão na vida de comunhão. É a seguinte: só é capaz de perdoar quem é capaz de amar. Perdão e amor são duas coisas que caminham juntas. O perdão não é uma exigência legal. Você não é obrigado a perdoar todo mundo que te ofende, mas você precisa amar a todo mundo. Jesus exigiu que a gente amasse até os nossos inimigos. O perdão é uma expressão de quem ama. O perdão também não é uma experiência fácil, mas é libertador. Você terá muita dificuldade para perdoar algumas pessoas que te fizeram muito mal, mas tem o dever de se esforçar para amar a todas elas. Difícil dizer isso para você, meu irmão, minha irmã, ainda mais na condição que eu tenho, porque eu também sei quais são as pessoas que me fizeram mal. E eu preciso amar essas pessoas.
Não existe uma obrigação teológica, moral, eclesiástica de que eu perdoe, mas existe uma exigência bíblica de que eu ame a todos e todas. Quero deixar para a gente aqui um versículo para a gente pensar durante esses dias, para a gente encerrar o nosso estudo. 1 Pedro, capítulo 4, verso 8, diz assim: Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros. Amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Amém? Se você já é capaz de amar, meu irmão, já está bom pra caramba. Porque só em você demonstrar o seu amor, já perdoou quem te ofendeu. Amém? Vamos fazer uma oração agora, essa oração difícil, né? Para a gente colocar em prática a lição que nós aprendemos hoje. Que lição difícil. Eu reconheço aqui, tá, meu irmão, minha irmã, não estou cobrando de ninguém, porque aquilo que eu tiver que cobrar de você, também vou ter que cobrar de mim. Então, nós precisamos entender que são requisitos para fazer da vida de nossa igreja uma vida mais agradável. Feche seus olhos, ore ao Senhor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial na vida de tua igreja. Por mais um estudo bíblico encerrado, por esta lição que nós aprendemos hoje, tão difícil de ser colocada em prática na nossa vida diária. Ensina-nos, ó Deus, a amar como o Senhor tem demonstrado o seu amor por nós. Ensina-nos, ó Deus, a perdoar na mesma perspectiva que o Senhor nos perdoou. Ensina-nos a entregar a nossa vida para o acolhimento do outro, para a vida em comunhão, tal como o teu Filho Jesus fez por nós. Nós te pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, meus irmãos, estamos chegando ao final dessa jornada de 17 lições sobre a carta de Tiago e já estamos encerrando aqui. Bom, eu pedi no começo que se você tem a sugestão de algum estudo bíblico para nós fazermos, coloque aqui do lado, porque nós vamos fazer o nosso calendário para o próximo ano. Como é que nós vamos encerrar o ano de nossa igreja no estudo bíblico? A partir do domingo que vem, nós vamos estudar uma série de lições sobre crescimento espiritual. Como que na nossa igreja a gente lida com o crescimento espiritual. Como é que a gente cresce espiritualmente? Como que o pastor ensina a crescer espiritualmente? Então não perca, serão 4 lições no mês de dezembro que nós aprenderemos as lições do crescimento espiritual. Amém? Então aguardo vocês no próximo domingo. E acompanhe a gente na nossa série de mensagens sobre sucesso. Essa série de mensagens vai até o Natal. Nós encerraremos este ano de 2022 falando sobre a vida bem-sucedida. E estamos nessa jornada. Hoje nós temos o nosso quarto encontro de meditação sobre a jornada em busca de uma vida bem-sucedida, de uma vida de sucesso. E estamos fazendo 3 coisas. A primeira delas, ouvindo a mensagem dominicalmente que eu tenho trazido sobre o sucesso. Segundo, fazendo a leitura diária dos textos bíblicos que são colocados tanto no nosso grupo de estudos, de reflexão no WhatsApp, como também embaixo da descrição do vídeo de cada mensagem. E em terceiro, convidando você a orar pelo seu próprio sucesso, para que você seja uma pessoa bem-sucedida. Espero que no final dessa jornada a gente possa ter uma igreja formada de irmãos bem-sucedidos. Se aconteceu o sucesso na sua carreira profissional, você chegar ao topo, isso será bênção, não é, meu irmão? Mas não é promessa, porque o Senhor quer ver a gente bem. O que Ele quer é que a gente seja bem-sucedido em tudo que nós fizermos. E é assim que a palavra de Deus nos promete. Ok? Então, encerrando aqui o nosso estudo, desejo a você um domingo de paz, um domingo de bênção,
um domingo de alegria na presença do Senhor.